Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, nós estamos no ano de 1862, mês de fevereiro, e nós vamos acompanhar agora dois artigos, né? O primeiro, subscrição em favor dos operários lioneses, e depois nós entraremos na seção dos ensinos e dissertações espíritas. Então vamos lá. Nós acompanhamos no nosso estudo passado aquele artigo a respeito dos médiuns nos Estados Unidos, que Kardec fez aqui alguns comentários, novos médiuns americanos em Paris e reencarnação na América. Aqueles dois temas, né, que bastante curiosos na época e não menos curiosos também na atualidade, a respeito da ideia da reencarnação nos Estados Unidos na atualidade e também da presença de médiuns que atuam com muita frequência nos Estados Unidos, fazendo trabalhos nessa relação com os espíritos, embora não estejam vinculados à doutrina espírita, não tenham como foco o espiritismo, mas a relação com os espíritos e ali satisfazendo interesses diversos, né? Então, desde aquela época, Kardec já trazia para nós ali as suas opiniões. Ok. Agora nós vamos entrar, então, subscrição em favor dos operários lioneses. A Sociedade Espírita de Paris não podia esquecer seus irmãos de Lyon na sua aflição. Desde novembro, apressou-se em subscrever 260 francos numa loteria beneficente, organizada por vários grupos dessa cidade. Mas o Espiritismo não é exclusivo. Para ele, todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio, sem acepção de crença. Querendo, pois, dar seu óbolo à obra comum, abriu na sede da sociedade, Rua 59, Rua e Passagem Santana, uma subscrição, cujo produto será depositado na caixa da subscrição geral do jornal Siècle. Uma carta de Lyon, dirigida ao Sr. Allan Kardec, informa que um espírito anônimo acaba de enviar diretamente para tal fim uma soma de 500 francos, que esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, receba aqui o agradecimento de todos os membros da sociedade. Um espírito que se faz conhecer sob o nome característico e gracioso de Carita, e cuja missão parece ser a de estimular a beneficência em socorro do infortúnio, houve por bem ditar a respeito a epístola que se segue e que nos foi enviada de Lyon. Como nós, os leitores certamente a colocarão no número das mais encantadoras produções de além-túmulo. Possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas por seus irmãos sofredores. Todas as comunicações de Carita são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e de simplicidade. Evocada na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. Olha que interessante, né? A gente tem não somente esse espírito aqui se identificando na revista, mas também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Carita. E aí a gente vai lembrar que na atualidade também, nós temos a prece de Carita, bastante conhecida no meio espírita, né? E aqui Kardec, então, recebe, né, após essa evocação, e ela se identifica, então, como Santa Irene, que foi imperatriz. Aqui no nota de rodapé, nós temos, né? Trata-se da mesma entidade espiritual que ditou as mensagens inseridas por Kardec nos itens 13 e 14, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito da caridade, né? Então, na época em que nós fizemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos a pesquisar, né? Eu cheguei a pesquisar para saber exatamente quem era o espírito Carita na atualidade. Então, houve ali um certo desencontro de informações. Então, essa prece de Caritas que nós conhecemos não deu para fazer um vínculo com esse espírito Carita que falava sobre caridade, né, na época da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, mas agora que nós temos aqui essa informação, Santa Irene, imperatriz, nós podemos depois pesquisar para saber se Carita da atualidade teria sido também esse mesmo espírito que se comunicou na sociedade parisiense. Então foi colocado para nós aqui a respeito, né,
que na verdade aqui esse trabalho que foi feito vamos dizer, uma caixa de socorro, de atendimento às pessoas carentes daquela região de Cárita, e aí então a sociedade ajudou na divulgação, e aí então eles foram recebendo algumas doações. A respeito dessa ação que foi feita para auxiliar as pessoas de Lyon, então a Cárita manda essa comunicação. E ela diz assim então: aos espíritas parisienses que enviaram 500 francos para os pobres de Lyon, obrigada. Obrigada a vós, cujo coração generoso soube compreender nosso apelo e que viestes em auxílio de nossos irmãos infelizes. Obrigada. Vossa oferenda vai cicatrizar muitas feridas, anestesiar muitas dores. Obrigada, pois soubestes adivinhar que com esse fruto de ouro que enviastes, a fome será momentaneamente apaziguada e as lareiras apagadas durante muito tempo voltarão a ser aquecidas. Obrigada, sobretudo, pela delicada atenção com que soubestes disfarçar vossa boa ação sob o manto do anonimato. Mas, semelhantes como a violeta se oculta sob a folhagem, há um juiz, um Senhor para o qual vossos corações não têm segredos, e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente que veio refrescar mais de uma fronte abrasadora, expulsando a miséria tão temida pelas pobres mães de família. Deus, que tudo vê, conhece o segredo do anônimo e se encarregará de recompensar os que tiveram a inspiração de socorrer os pobres, as pobres vítimas de circunstâncias independentes de sua vontade. Deus, meus amigos, gosta desse incenso de vossos corações, que, sabendo partilhar as dores alheias, também sabe como se pratica a caridade. Ele aprecia principalmente esse devotamento e essa abnegação que se esquiva ante um agradecimento pomposo, preferindo abrigar a sua modéstia sob simples iniciais. Mas ele ligou a todas as bênçãos que o vosso socorro fará nascer o nome do benfeitor, porquanto, como bem o sabeis, esses transportes de alegria experimentados pelos corações socorridos sobem para Deus. E como ele vê que esses eflúvios, partidos da gratidão, são o resultado de vossos benefícios, anota no grande livro do Espírito generoso que os fez nascer a recompensa que lhe cabe. Se vos fosse dado ouvir essas doces emoções, essas tímidas demonstrações de simpatia que deixam escapar os infelizes à vista da mais insignificante moeda, maná celeste caído da sua pobre mansarda, se fosse dado presenciar os gritos infantis do pequenino que compreende que o pão está assegurado por alguns dias, seríeis muito felizes e diríeis: a caridade é doce e vale a pena ser praticada. É que, como podeis ver, pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa de trabalhador que não está habituado a ver a felicidade visitá-lo com tanta frequência. Se essa pobre formiga que recolhe, migalha a migalha, o pão diário encontrar em seu caminho um pão inteiro, justamente no momento em que perdia a esperança de dar à família o alimento cotidiano, então essa fortuna inesperada lhe parecerá tão incompreensível que, não encontrando expressões para demonstrar a sua felicidade, deixará escapar algumas palavras isoladas, às quais se seguem lágrimas de enternecimento. Socorrei, pois, os pobres, meus amigos, esses operários que só têm como última esperança a morte num asilo qualquer ou a mendicidade num canto de rua. Socorrei-os tanto quanto puderdes, a fim de que, quando Deus vos reunir, seguindo a extensa avenida que conduz ao imenso portal em cujo frontispício estão gravadas as palavras amor e caridade, possa Deus, reunindo os benfeitores e beneficiados, dizer a todos vós: soubestes dar, fostes felizes em receber. Vamos, entrai,
que a caridade que vos guiou vos introduza nesse mundo radioso que reserva aos que têm como divisa amai-vos uns aos outros. Carita, então, assina essa mensagem, né? Esse belíssimo agradecimento que vem exatamente ali do trabalho feito pelos espíritos junto aos encarnados em Lyon para acolher aqueles trabalhadores, né, que passavam tantas dificuldades e aí através dessas generosas doações conseguiram ali então aliviar, né, o sofrimento daqueles irmãos daquela época. Bom dia, Marion. Observação então. A quem farão acreditar que o demônio ditou tais palavras? Em todo caso, se é o demônio que impele a caridade, nós jamais correremos risco de fazê-la. Né, Kardec aqui faz um pequeno comentário, né? Na verdade ele faz aqui uma pequena provocação para aqueles que tanto criticavam, né, o Espiritismo e continuam criticando também, né, falando que essas comunicações vêm, né, do mal e não do bem, e não do amor no plano espiritual. Muito bem, então, feito esse primeiro comentário, ensinos e dissertações espíritas. Essa sessão é sempre interessante, que chegam, né, aquelas mensagens espontâneas, né, trazendo ali reflexões em torno, né, da filosofia espírita. Bom dia, abraço. Então, dissertações, ensinos e dissertações espíritas, a fé, a esperança e a caridade. Foi recebido em Bordeaux pela médium senhora Casamajô. Primeiro, então, a fé. Ela diz: sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro, nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho cujos jatos cintilantes se refletem no fundo de vossos corações e vos comunico a força da vida. Dizem entre vós que transporto montanhas. Eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Uni-vos a mim, venho convidar-vos, sou a fé. Sou a fé. Moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões sublimadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e de vez em quando alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, só encontrei entre os homens indiferença e frieza, retornando tristemente o meu vôo para o céu. Julgai-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é a vida em ação. Antes da revelação espírita, a vida era estéril. Era uma árvore que, ressequida pelos raios, não produzia nenhum fruto. Reconhece-me por meus atos, ilumina as inteligências, aquece e fortaleça os corações. Afasto para longe de vós as influências enganosas e vos conduzo a Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde abrigar-vos sobre a minha bandeira, sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé e o meu reino começa entre os homens. Reino pacífico que os tornará felizes no presente e na caridade e na eternidade. A aurora do meu advento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente e seu crepúsculo virá docemente embalar a humanidade nos braços de eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o seu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo, eu sou a fé. Georges, então, bispo de Périgueux, ou Périgueux. E aqui então o Georges, olha só, esse espírito já se comunicou algumas vezes, mas eu acho que é a primeira vez que ele menciona aqui a sua
a sua última existência, que era ser um religioso, né? Um bispo dentro da igreja. E aqui muito interessante também a gente perceber, como a gente já chegou a comentar em outra oportunidade, que a grande maioria dos espíritos comunicantes que colaboraram na organização e na construção das bases da doutrina espírita eram espíritos que de alguma forma estavam ligados à espiritualidade através da vivência da religião, padres, freiras, né, e tudo mais que a gente viu, e até mesmo aqueles que foram canonizados na igreja, como a gente viu Carita, né? E aí então eram espíritos que estavam ligados ao cristianismo na sua maioria, né? Então é bem interessante. Não em vidas passadas, né, mas na última existência mesmo, né, Brás? Então eram aqueles que tinham histórico, como o próprio São Luís, como Santo Agostinho, por exemplo, né? Então eram católicos assim praticantes, bastante ativos, mas principalmente espíritos luminosos, né, que reencarnaram para fazer esse trabalho de divulgação da mensagem de Jesus. Muito bem, falamos da fé, agora vem a esperança. Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repelais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do roxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensais nessa amiga que vos é tão devotada. Não arrepilais, é a esperança. Tomo todas as formas para me reaproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica, embalo as vossas noites com sonhos alegres, expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repelais, eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Sou eu que no inverno faço crescer, na casca dos carvalhos, o musgo espesso com que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas, e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste, faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo estou convosco, pois sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repelais, eu sou a esperança. Não me repelais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Felícia, então, traz para nós aqui essa mensagem, né, que ela é filha da médium, né? Então, eu sou a esperança. E é bem interessante quando a gente começa a fazer essa leitura, bom dia, embaixador, quando a gente começa a fazer essa leitura, a gente vê a elevação desses pensamentos, a elevação dessas ideias. E geralmente a gente olha para o nosso mundo e vê um mundo cético, embora com muitas práticas religiosas,
com muitas instituições que procuram fazer o papel de escolas do espírito, mas quando essas mensagens que chegam com essas palavras tão doces, tão profundas, que nos tocam tanto, desde aquela de Carita, né, até para nós aqui. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Só me dá um ok? Para termos certeza aqui que está tudo em ordem. Ok, né? Obrigado. Então, quando chega a mensagem de Carita, a mensagem sobre a fé, a mensagem sobre a esperança, e nós veremos aqui a mensagem sobre caridade, e ela chega do mais alto e a gente fica sentindo a diferença que existe entre esse mundo elevado, onde todo o egoísmo foi dissipado, foi dissolvido, onde todas as dores foram deixadas para trás, e a comparação com o nosso mundo, a gente vê ainda o quão precisamos construir em nós, em torno de nós, para alcançarmos esse status. E aí o interessante é sempre, né, que quando a gente lê, a gente fez aquele estudo, naquela oportunidade, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e como eu já comentei com vocês, nós fizemos antes, né, sempre que nós tínhamos ali, naquela sessão que falava sobre os ensinos dos Espíritos, e as mensagens todas vinham assinadas, Kardec então foi organizando e contextualizando-as, né, dentro de cada espaço, de cada ambiente. Bom dia, Fabi. De cada tema que era trabalhado, nós fazíamos então, antes da leitura, um estudo sobre a biografia de cada espírito. E naquela biografia, então, a gente conhecia um pouco daquela história, conhecia um pouco do espírito, e a gente via, por exemplo, que no caso, por exemplo, de caridade, quando Carita trazia essa mensagem para nós víamos que a própria vida daquele espírito estava envolvida com a caridade. Então não eram apenas espíritos que traziam mensagens bonitas, eram espíritos que falavam sobre a própria vida, falavam sobre a sua própria história, a sua vivência. Então nós tínhamos ali sobre caridade, falávamos também sobre paciência, falávamos sobre uma série de temas em que aqueles espíritos tinham vivido isso, cada um deles na sua existência terrena. Então, na verdade, eram os espíritos que falavam com conhecimento de causa. E isso é importante para nós, porque quando nós lemos essas mensagens, a impressão que nós temos é que elas não se encaixam na realidade que nós estamos vivendo. Porque a nossa vida parece ser muito diferente daquilo que os espíritos trazem para nós a título de futuro, aquilo que poderá ser, aquilo que poderá se tornar. E aí nós fazemos essa comparação e vemos que parece que não se encaixa na nossa realidade. Mas é exatamente o contrário, porque todos esses espíritos que trazem essas mensagens para nós já passaram por tudo aquilo que nós vivemos e muitas vezes até experiências muito mais profundas e dolorosas, como parte das necessidades de crescimento pessoal ou dos exemplos que eles precisavam transmitir. Então quando eles falam para nós assim, tenham confiança que vai dar tudo certo, é porque eles já viveram tudo isso, eles foram confiantes e conseguiram superar todos os desafios que tiveram que enfrentar. E isso é muito importante para nós, para que a gente não pense apenas que a ideia de transmitir uma mensagem seja para encher a gente de palavras bonitas. Mas, na verdade, eles estão realmente estendendo as mãos para que nós sejamos confiantes e sigamos nessa mesma direção. Isso é extremamente importante para nós. E isso diz respeito exatamente à fé. Aquela mensagem anterior que nós lemos, porque a fé é estendermos a mão e trabalharmos com confiança. Tem inclusive aquela expressão que diz assim, né, que a manifestação da fé é nós darmos um passo às cegas e termos a confiança que Deus vai colocar o chão embaixo dos nossos pés. Mesmo que nós não vejamos aquilo que nós vamos pisar. Então é exatamente confiar, trabalhar da melhor forma para que nós alcancemos aquilo que é necessário para o nosso crescimento, mas que nós enfrentaremos desafios, porque isso faz parte do aprendizado de que nós precisamos, embora nós não tenhamos ainda a compreensão do porquê dessas experiências dolorosas, né?
Então, é bem importante a gente olhar por essa perspectiva. O Brás colocou: um dos espíritos que arriscou afirmar que o espírito verdade era o próprio Jesus. Fui ver sua biografia e merecia crédito, né? No dia em que me convenci que o espírito verdade era Jesus, fiquei mais feliz, né? É só a gente seguir mesmo aquilo que Kardec traz, né? Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala no final do livro dos Médiuns, ele comenta, né, sobre a mensagem do Espírito que assina como verdade, e Kardec ali ele é bastante cuidadoso, mas ao mesmo tempo ele afirma sobre quem é o Espírito, né, no caso Jesus. Mas esse tema acaba sendo, infelizmente, um tema de um debate bastante improdutivo, né? Mas vamos lá, próximo tema, a caridade. A terceira mensagem dessas dissertações que chegam para nós. A caridade. Eu sou a caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho-vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso nas chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não têm. Subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansardas. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre deixará sob a máscara da felicidade as mais amargas e acerbas dores. Oh, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim: tenho os meus pobres, procurai alhures. Ó falsa caridade, quantos males provocas! Amigos, nós nos devemos a todos. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse, para não exigir nenhum reconhecimento da parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém conhece a terra, o número e a natureza dos meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha aqueles a quem alivia. Acautelai-vos contra esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm nenhum mérito perante Deus e atraem sobre vós a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que muitas vezes fico com o colo e as mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem por divisa amor e caridade, e todos os verdadeiros espíritas quererão no futuro conformar-se a esse sublime preceito pregado pelo Cristo há 18 séculos. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. E quem assina, o Adolfo, o bispo de Argel, né, que é aquele espírito que, lá no final, ele, lá no Evangelho, ele também traz um pouco do seu exemplo, né, ele fala bastante sobre o trabalho que ele próprio realizava. Lembrando que Argel, capital da Argélia, né, quando era uma colônia francesa naquela época,
ele era o bispo designado para aquela região toda, e ele era exatamente aquele bispo que se dedicava intensamente ao acolhimento de sofredores daquela região. Né? Então, por isso, uma bela mensagem que é trazida, né? Realmente. Tem aqui um trecho que me chamou a atenção, quando ele fala aqui sobre a falsa caridade, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos ali sobre a caridade material, sobre a caridade moral, né? Não deixa a mão esquerda saber o que a direita fez ou vice-versa, né? Mas aqui essa falsa caridade, que a gente já falou aqui tantas vezes, que é exatamente aquela caridade que espera recompensa, aquela caridade que espera a autopromoção. E infelizmente muitos de nós acabamos ainda cedendo a essa tentação de querermos, né, o destaque muito mais do que o silêncio de nossas ações. Por isso ele chama de falsa caridade. E aqui também ele fala sobre a caridade para todos, e não somente a caridade para aqueles que têm determinadas necessidades, que nós julgamos serem necessidades maiores do que as necessidades dos outros. A dor, quando atinge um coração, ela é uma dor que precisa ser acolhida. Por isso, então, não existe barreira. Simplesmente façamos a caridade em nome da caridade. Mas eu não achei aqui, eu não consegui ver aqui o trecho que eu queria comentar com vocês. Me passou aqui agora. Mas a mensagem fala por si só, né? Então, é a necessidade material, é a necessidade moral, todos aqui então juntos sendo acolhidos por esse nobre sentimento. Aqui eu acabei não achando, né? Mas enfim, falamos aqui então sobre a fé, a esperança e a caridade, né? 3 mensagens trazidas aqui pelos Espíritos que vão aqui nos ajudar, né, nas reflexões em torno dessas virtudes tão nobres, né? A Fabi achou assim super importante ele dizer que somos todos devedores e do desinteresse pessoal. Lembrei aqui o que eu queria colocar para vocês. A Fabi colocou ali, me veio aqui agora a lembrança do trecho. Peraí, aqui ó. Ele, falando de Deus, né? Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Então, quando ele fala dispensadores, né, é para lembrarmos sempre que tudo aquilo que nós temos à nossa disposição nada mais é do que o resultado daquilo, das concessões que Deus nos fornece, né? E cabe a nós fazermos o bom uso desses recursos e ajudarmos a acolher aqueles, né, que passam por tantas dificuldades. Então, sermos os dispensadores é exatamente aquilo. Nada do que nós temos pertence de fato a nós. Tudo isso são concessões. E quando nós sabemos trabalhar com essas concessões para alcançar aqueles que precisam de alguma forma de auxílio, então nós nos tornamos verdadeiros dispensadores. Achei bem bacana essa colocação. E aqui também depois, né, no final, na sequência dessas ideias, guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Eu acho muito bonito esse trecho que foi colocado para nós. Depois aqui então que essas mensagens chegaram, Kardec coloca aqui na sequência, né? Instruções dadas por nossos guias a respeito das 3 comunicações acima. Fabi colocou aqui, né, o dispensador é quem distribui um remédio ou um bem, mas não fez o remédio ou o bem, né, exatamente. Então ele simplesmente repassa, né, aquilo que recebeu. Então, instruções dadas por nossos guias. Vamos lá. A primeira mensagem aqui veio do Espírito, vossos guias, né, não tem aqui a identificação dele. Diz assim: meus caros amigos, deveis ter imaginado que um de nós havia dado os ensinamentos sobre a fé, a esperança e a caridade, e tivestes razão. Felizes por ver espíritos tão elevados vos dar, com tanta frequência, conselhos que vos devem guiar em vossos trabalhos espirituais, não menos doce e pura é a nossa alegria, quando vimos ajudar a tarefa do vosso apostolado espírita.
Podeis, pois, atribuir ao Espírito Jorges a comunicação sobre a fé, a esperança, a felícia. Aí encontrareis o estilo poético que tinha durante a vida, e a da caridade, a do Puck, o bispo de Argel, que na terra foi um de seus fervorosos apóstolos. Ainda temos de tratar da caridade, sob outro ponto de vista. Faloemos dentro de alguns dias. E aqui então, vossos guias, quem assina para nós essas mensagens, ajudando na identificação. Esquecimento das injúrias. Aqui uma nova mensagem, então, recebida pela senhora Costel na Sociedade Espírita de Paris. Minha filha, o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma, como o perdão das feridas feitas à verdade e a perfeição do espírito. A Jesus foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão do que o último de vós perdoar uma leve zombaria. A grande alma do Salvador, habituada à doçura, não concebia amarguras nem vingança. As nossas, atingidas por coisas insignificantes, esquecem o que é grande. Diariamente os homens imploram o perdão de Deus, que desce sobre eles como orvalho benfazejo. Mas seus corações esquecem essa palavra, sem cessar, repetida na prece. Em verdade vos digo, o fel interior, corrompe a alma. É a pedra volumosa que a fixa ao solo e retarda a sua elevação. Quando fordes repreendidos, entrai em vós mesmos. Examinai vosso pecado interior. Aquele que o mundo ignora, medi a sua profundidade e curai a vossa vaidade pelo conhecimento de vossa miséria. Se, mais grave a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu, como lamentais o ferido cuja chaga aberta deixa escorrer o sangue. A piedade é devida àquele que aniquila seu ser futuro. No Jardim das Oliveiras, Jesus conheceu a dor humana, mas sempre ignorou as amarguras do orgulho e a pequenez da vaidade. Foi encarnado para mostrar aos homens o protótipo da beleza moral que lhes devia servir de modelo. Mas não vos afasteis jamais. Modelai as vossas almas como a cera mole e fazei que a vossa argila transformada se torne um mármore imperecível, em que Deus, o grande escultor, possa inscrever o seu nome. Espírito aqui então, Lázaro, falando para nós sobre o esquecimento das injúrias. E aqui ele faz uma referência, quando ele coloca, diariamente os homens imploram o perdão de Deus, que desce sobre eles como orvalho benfazejo, mas seus corações esquecem essa palavra, sem cessar repetida na prece. Quando diz, no Pai Nosso principalmente, quando diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E aqui, na verdade, pedimos o perdão a Deus, mas esquecemos de perdoar os ofensores. Então, o esquecimento da injúria, o esquecimento das ofensas, acaba sendo exatamente resultado da nossa vaidade, do nosso orgulho. E não existe nada pior do que o orgulho ferido, porque nós nos tornamos completamente cegos diante das ofensas e nos esquecemos, como foi colocado para nós aqui, que aquele que é o ofensor, na verdade é aquele que se amarra naquela pedra que o prende ao chão, atrapalhando a sua elevação. É aquele que mostra aquela ferida em sangramento, que precisa ser curado, mas ele próprio ainda não se dá conta. Então, a gente vê aqui o detalhe, os detalhes importantes dessas mensagens. Pois é, Braz, aqui então é bem objetiva, bem direta, o conteúdo que chega para nós. Depois aqui também a senhora Costel, também na Sociedade, sobre os instintos, vamos a ele.
O instinto é sempre aquele impulso que nós geralmente não conseguimos controlar, mas que sempre traz para nós um resultado doloroso, porque ele não é medido, ele não é raciocinado, ele simplesmente nos joga, né, diante das dificuldades que nós estamos vivendo. A Angelina colocou, né, a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos, né? Tem até o Chico, né, com algumas histórias que ele conta a esse respeito. O Braço colocou, né, acho que o certo seria perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, né? Então, na verdade, o pedido ali independente disso, né? Porque se nós pedimos o perdão na mesma medida em que nós perdoamos, né? Então significa que nós seremos poucas vezes perdoados, né? Porque nós mesmos temos grande dificuldade para perdoar aqueles que nos ofendem. Mas sempre esperamos o perdão. Mas é claro, né, que aqui Deus não precisa perdoar exatamente porque só perdoa aquele que se sente ofendido, né? E no caso, pedimos para que Deus nos perdoe, significa que Deus nos isente das consequências das nossas ações. E aí nós sabemos, né, que precisamos compreender esse resultado, precisamos ter contato com o resultado das nossas ações para despertar a nossa consciência. Sobre os instintos, vamos lá. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com tanta frequência. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, esse tato interior e delicado que é o tato moral. Quais os limites que os separam do bem, que ele contorna por toda parte? O mal não é complexo, é uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação do instinto à custa do dever. O instinto primitivamente destinado a desenvolver no homem animal o cuidado de sua conservação e de seu bem-estar é a única origem do mal, porque persistindo mais violento e mais severo em certas naturezas, ele as impede a se apoderarem, ele as impele a se apoderarem do que desejam ou a concentrar o que possuem. O instinto, a que os animais obedecem cegamente, é que é a sua própria virtude. Deve ser incessantemente combatido pelo homem que quer elevar-se e substituir o grosseiro utensílio da necessidade pelas armas finalmente buriladas da inteligência. Entretanto, haverás de convir que nem sempre o instinto é mau, devendo-lhe à humanidade, não raras vezes, sublimes inspirações, como a maternidade e em certos atos de abnegação, nos quais substitui a reflexão com presteza e segurança. Minha filha, aqui minha filha é a senhora Costel que está recebendo a mensagem, né? Minha filha, tua objeção é precisamente a causa do erro em que caem os homens, prontos a desconhecerem a verdade, sempre absolutas nas suas consequências. Sejam quais forem os resultados de uma causa má, os exemplos jamais devem levar a concluir contra as premissas estabelecidas pela razão. O instinto é mau porque é puramente humano, e a humanidade não deve pensar senão em se despojar, em deixar a carne para elevar-se ao espírito. E se o mal caminha ao lado do bem, é que o seu princípio muitas vezes tem resultados opostos a si mesmo e que o fazem desconhecer o homem leviano e arrastado pela sensação. Nada de verdadeiramente bom pode emanar do instinto. Um impulso sublime não é devotamento, assim como uma inspiração isolada não é um gênio. O verdadeiro progresso da humanidade é a sua luta e seu triunfo contra a essência mesma do seu ser. Jesus foi enviado à Terra para o provar humanamente. Pôs a descoberto a verdade, bela fonte escondida na areia da ignorância. Não perturbei mais a limpidez da linfa divina pelos compostos do erro. E crede, os homens que não são bons e devotados
serão instintivamente, se não instintivamente, os são mal, porque sofrem uma cega dominação que de repente pode precipitá-los no abismo. E aqui mais uma vez então, Lázaro trazendo para nós essa orientação. Bom, aqui ele fala para nós sobre o instinto, né? E aqui é necessário que nós lembremos sobre a trajetória dos espíritos na sua evolução. E que nós somos originários de dimensões ou de fases anteriores da nossa evolução, em que o instinto era ali o elemento essencial para a preservação da nossa própria vida. Então o instinto nos tornava agressivo contra as agressões, nos tornava possessivo contra as dificuldades de obter alguma coisa, um alimento, uma ferramenta, um espaço, água, aquilo que é o mais básico. O instinto nos faz sermos protetores daquilo que nós conquistamos. Só que com o passar do tempo nós vamos, com o desenvolvimento da inteligência, aprendendo a defender aquilo que nós conquistamos, mas ao mesmo tempo compreender que aquilo não é definitivamente nosso, mas aquilo pertence a todos de que dele necessitam, né? Então aqui nós vamos encontrar que com o passar do tempo o instinto começa a tomar um outro formato. E do instinto ele começa agora a se tornar egoísmo. E esse egoísmo, que nada mais é do que o culto ao próprio ego, vai fazendo com que nós nos sintamos muito mais importantes do que os outros. E para isso então que, sem saber exatamente qual é a medida das nossas escolhas, nós vamos querendo tudo para nós e sem ter ali a necessidade ou a intenção de dividir alguma coisa com os outros. Nesse caso nós vamos encontrar, por exemplo, que tudo que para nós nós achamos ser necessário, mesmo que isso não seja essencialmente necessário, nós acumulamos. Então nós temos ali, pelo nosso egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, que são resultado dessa evolução intelectual, mas sem a evolução moral, nós queremos primeiro que nós sejamos atendidos em todos os nossos interesses, mesmo que esses interesses não representem a necessidade. Porque aquilo que é necessário, para nós, de alguma forma, a nossa sobrevivência, o nosso equilíbrio depende daquilo. Agora, quando nós falamos de interesse, é aquilo que para nós proporciona algum tipo de prazer. Então a inteligência já foi desenvolvida, mas para nós o instinto continua prevalecendo. E aí nós vamos vendo esse instinto presente nas nossas ações mais cotidianas. Num simples espaço no trânsito, na simples divisão de um espaço público, na simples ação de compreender a opinião do outro. E a gente vê como o instinto começa então a se ramificar nas nossas ações mais básicas, e nós vamos percebendo, através do conhecimento do egoísmo e do entendimento da presença do egoísmo nas nossas ações, a começar então a trabalhar por esse controle dos impulsos e ao mesmo tempo pelo desenvolvimento de uma razão moralizada, que é exatamente aquela capacidade que nós temos de raciocinar, de observar os valores que são importantes e realmente trabalhar por aquilo que para nós é necessário. Necessário para a conquista da nossa verdadeira felicidade. Aqui então, o instinto que é trazido para nós pelo Espírito Lázaro. Kardec traz para nós uma observação a respeito dessa mensagem. Ele diz assim: apesar do nosso respeito pelo Espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, permitimos-nos discordar de sua opinião no que concerne às últimas proposições. Pode-se dizer que há dois tipos de instinto, o instinto animal e o instinto moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico, é dado aos seres vivos para a sua conservação, bem como a de sua progênie. É cego e quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença
e a sua negligência. Já não é assim com o instinto moral, que é privilégio do homem e que pode ser assim definido, propensão inata para fazer o bem ou o mal. Porque Lázaro tinha dito que o mal nada mais era do que resultado do instinto. Aí Kardec, então, ele acaba discordando, colocando exatamente que Lázaro, quando ele fala do instinto, ele acaba generalizando. E Kardec entende que não podemos fazer essa generalização, porque muitas vezes o espírito revoltado, o espírito endurecido, não age baseado no instinto, mas ele age pela intenção de fazer de fato o mal. É o que ele coloca para nós. Então ele diz assim: ora, essa propensão se prende ao estado de maior ou menor avanço do espírito. O homem, cujo espírito já é depurado, faz o bem sem premeditação e como algo muito natural. Daí porque se admira de ser louvado. Assim não é justo dizer que os homens não são bons e devotados, senão instintivamente. Os são mal porque sofrem uma cega dominação, que de repente pode precipitá-los no abismo. Kardec ele continua. O que instintivamente são bons e devotados denota um progresso realizado. Nos que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar, razão porque há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade a ser vencida. No segundo, é preciso vencê-la. O primeiro é como o homem que sabe ler, e lê sem dificuldade, quase sem perceber. O segundo é como o que soletra, porque chegou mais tarde, terá menos mérito que o outro? Então Kardec vai debatendo aqui a respeito desse estágio evolutivo em cada indivíduo, né? E ele vai falando que aquele que age instintivamente no bem é aquele que já conseguiu superar ali os seus desafios e alcançar essa maturidade moral dele agir no bem simplesmente porque ele sabe que isso é natural, que isso é normal. Agora aqueles que pensam em fazer o bem, que realizam esse bem de uma forma calculada, são aqueles que ainda estão trabalhando pela evolução. Porque quando nós calculamos o bem a fazer, nós vamos ali medir uma série de situações que vêm como resultado, como consequência, se isso vai ser para nós positivo ou não. Porque se vai ser negativo, a gente prefere não fazer. Enquanto que aquele que age instintivamente, né, acaba agindo como um reflexo natural do alcance da sua evolução, daquilo que ele conquistou durante a sua evolução. Quando nós falamos sobre agir instintivamente no bem e sermos também devotados a esse bem, é difícil para nós na atualidade, trazendo agora essa ideia mais ampla para o nosso contexto cotidiano, é muito difícil para nós pensarmos nessa bondade absoluta dentro de um mundo como o nosso. Quando alguém, por exemplo, bate a nossa porta e a gente imagina que trazer essa pessoa para dentro, oferecer para ela ali um prato de comida, oferecer para ela um banho, muitas vezes que ela precisa, o primeiro raciocínio que vem é: será que nós estaremos em risco fazendo isso? Então a gente vê que no mundo como o nosso, onde existe ainda a predominância, né, do egoísmo, onde nós temos o mal que muitas vezes se manifesta de um modo bastante trágico para todos nós, abrirmos as portas, né, dos nossos lares, do nosso espaço, ou mesmo, né, nos expormos a determinados tipos de ação, é para nós algo bastante temeroso. Por isso nós ficamos ressabiados entre aquela vontade de querer fazer o bem, mas ao mesmo tempo a prevenção para evitar que nós caiamos, né, nas ciladas que muitas vezes as circunstâncias vão apresentando para nós, criadas por aqueles que têm essa má intenção, que são mal intencionados. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar com muito cuidado, mas a gente sabe que quando nós temos essa justificativa, fica muito mais fácil para nós a negação do que a aceitação. É daí então que nós temos a oportunidade de nos vincularmos a grupos, a instituições onde nós podemos ajudar, mas de uma forma
protegida, digamos assim. Nós tivemos, né, na atualidade, essas ações de caridade, de doações que foram destinadas ao pessoal do Sul, e nós vimos uma grande mobilização. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos também ali ações que acabaram, até de certa forma, manchando e gerando em nós aquela desconfiança se nós devemos realmente agir daquela forma ou não. Porque algumas pessoas acabavam, por exemplo, desviando recursos, se aproveitando da bondade e algumas vezes até de uma certa ingenuidade de nossa parte. Então, essas situações que vão surgindo são, na verdade, situações educativas, para que a gente possa ali educar os nossos valores e pensarmos de que forma que nós podemos ajudar, quais os cuidados que nós podemos ter, mas sem perder o desejo realmente de exercermos esse amor ao próximo. Porque nós vemos que a necessidade é real. A forma como essas necessidades serão supridas e de que forma que nós podemos contribuir para que elas sejam devidamente atendidas, faz com que nós nos eduquemos, que nós nos organizemos. Porque naquela passagem do Evangelho que diz para nós que nós devemos ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. E isso mostra para nós que não é simplesmente fazer o bem de uma forma ingênua e de uma forma irracional e inconsequente. Nós devemos fazer de uma forma bastante cuidadosa, bem organizada, para fazer com que tudo aquilo que o mundo ainda nos oferece, em termos de obstáculos, tudo aquilo seja devidamente contornado para que nós façamos o bem de um modo correto, para que nós façamos o bem de um modo objetivo, sem que nós nos desiludamos com o espírito humano, mas que nós confiemos, pelos caminhos que nós escolhemos, que todos aqueles poderão ser atendidos em nome dessa caridade que nós aprendemos. Tudo isso é muito importante para nós. E é isso, meus amigos. Fechamos por aqui o nosso estudo de hoje com essas pequenas reflexões. O próximo capítulo, o próximo item que nós vamos estudar será o título Meditações Filosóficas e Religiosas Ditadas pelo Espírito Lamennais na Sociedade. Então ele vai trazendo para nós aqui a cruz, que é o título, Bem-aventurados os pobres de espírito, depois a escravidão, ainda presente naquela época, e nós encerramos então essa edição de fevereiro com a conclusão dessa última sessão. E aí depois passaremos para o mês de março de 1862. Então aqui mensagens bastante doces, mensagens que falam aos nossos corações, porque elas vêm com muita sinceridade, vieram naquela época, elas continuam muito presentes na atualidade para todos nós. Inclusive já foram escritas e reescritas por espíritos da atualidade para fazer com que nós não nos esqueçamos desses ensinamentos quando nós falamos sobre a fé, sobre a esperança e a caridade, que são 3 pilares que sustentam esses mundos mais elevados. Enquanto que nós ainda queremos viver nesses mundos sem construirmos esses pilares que podem nos sustentar. Então, meus amigos, é isso. Apenas aqui filosofia, apenas não. Tivemos aqui mensagem